antes do exílio e foi levado para o cativeiro, o exílio na Babilônia. Deus usa a vida de Ezequiel. E Ezequiel, levado então à Babilônia, ele é levado junto, ele senta à margem de um rio e tem uma visão. Ele vê o trono de Deus, ele vê seres viventes, tem umas rodas abaixo desses seres viventes, em cima desses seres viventes eles apoiam, tem como se fosse uma plataforma, e tem um trono, o trono de Deus, e ele vê, então, agora ele é transportado para Jerusalém, ele tem uma visão sobre Jerusalém, uma visão de cima de Jerusalém, ele vê toda a idolatria que acontece ali em Israel. Pois bem, no livro de Ezequiel, Deus levanta esse profeta, assim como outros, né? Mas Ezequiel, Deus usa a vida dele e várias condutas dele, várias ações de Ezequiel, para mostrar para o povo aquilo que viria sobre o povo. Então, a gente leu, né, e acompanhou aqui alguns atos de Ezequiel, atos simbólicos daquilo que aconteceria com o povo. Ezequiel, ele primeiro deveria construir uma maquete e encenar um ataque a Jerusalém, né? Era a maquete de Jerusalém. Ele deveria atuar como um bode expiatório, ele deveria ficar preso, acorrentado e comendo comida cozida em cima de cocô, né? Como um sinal daquilo que aconteceria no cerco de Jericó. Terceiro ato, ele deveria raspar a cabeça, cortar o cabelo com espada, né? Porque isso também viria sobre Israel. Pois bem, a vida do profeta se torna agora um exemplo, né? Do juízo que viria sobre a nação. Depois, Ezequiel ele relata outras visões, né? Essas visões eram ao longo dos anos, ok? Ele vê uma imagem no pátio do templo, ele vê alguém vestido de linho jogando brasas sobre a cidade, né? Então era o juízo de Deus. Vê também a glória de Deus abandonando o templo na Babilônia, em Israel, né? A glória de Deus saindo do templo ali em Israel. Ele vê pessoas, sacerdotes, adorando ídolos na frente do templo. São todas essas visões, e ele vai relatando, então, toda a rebeldia, obstinação de Israel. E aí, aqui no capítulo 14, 15, ele atua como um advogado de acusação, dizendo, olha, o que está acontecendo com Israel é merecido. E mesmo que as pessoas mais justas intercedessem agora por Israel, Deus não livraria. Mesmo que as pessoas mais justas elas intercedessem sobre a nação, pela nação, Deus não interviria. Tamanha maldade. Mesmo que Noé, mesmo que Daniel intercedesse, mesmo que Jó clamasse por misericórdia, Deus não livraria Israel de tamanha maldade, porque esse castigo, então, é merecido. É essa conclusão que Ezequiel chega. E aí, no capítulo 15, a gente começa agora uma série de simbolismos, de alegoria que Ezequiel faz, né? Que Deus fala por meio de Ezequiel. Deus faz alegorias aqui, dizendo, olha, Israel se tornou um galho seco e inútil, né? Um bastão queimado, inútil, um galho inútil, não tem utilidade nenhuma, né? Um galho de videira, ok? E aí, a gente vai ver agora uma sequência de outras alegorias também, e também de parábolas. É isso que Deus vai falar por meio de Ezequiel aqui nos próximos capítulos, ok? Chegamos então hoje ao capítulo 16 ao capítulo 21, ok? Então, esse contexto aqui continua ainda Ezequiel como um advogado de condenação e relatando o juízo que viria sobre Israel. Então, parábolas e alegorias. Aqui,
no capítulo 16, então, é a segunda alegoria, né? A primeira alegoria é aqui, no capítulo 15, que Israel é como um bastão, um galho inútil. E no capítulo 16, é a segunda alegoria. E a alegoria que é feita aqui é que Israel é como uma esposa infiel. A segunda alegoria, Israel é uma esposa rebelde que se prostitui. Ok? São essas alegorias que Deus estava fazendo aqui falando por meio do profeta. Ok? Senhor Jesus, pedimos mais uma vez, revelação da tua palavra. Abra os olhos do nosso entendimento, para que percebamos o Senhor por meio da sua palavra, nos corrigindo, nos orientando, nos transformando. A tua palavra, ela nos transforma. Somos transformados pelo teu Espírito. A palavra, ela provoca em nós um reconhecimento do quanto precisamos ser transformados. O nosso espírito faz com que o nosso espírito esteja atento e sensível às tuas direções. Jesus, eu peço, Deus, que da mesma forma essa palavra nós consigamos visualizá-la no nosso dia a dia, que não estejamos no limite da letra, mas na virtude do Espírito. Que não sejamos aqueles que gostam da novidade informativa, mas não da virtude transformadora. A tua palavra, ela vem para nos transformar. O Senhor, por meio da sua palavra, nos orienta, nos leva, nos carrega a lugares em que nós somos transformados, confrontados, mudados, corrigidos e edificados. Nós pedimos, em nome de Cristo Jesus, de Nazaré, o Senhor nos transforme mais uma vez. Amém e amém. Capítulo 16. Então recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, faça Jerusalém ver como são detestáveis seus pecados. Transmita-lhe essa mensagem do Senhor soberano. Você não passa de uma cananeia. Olha a analogia, a alegoria aqui. Então, uma mulher cananeia, ok? Uma esposa cananeia. Seu pai morreu e sua mãe era hitita. No dia em que você nasceu, ninguém cortou seu cordão umbilical, nem a lavou, nem esfregou com sal, nem enrolou em panos. Ninguém teve compaixão, nem cuidou de você. No dia em que nasceu, você foi rejeitado e abandonado num campo. Mas eu passei por lá e a vi indefesa, esperneando em seu sangue. E lhe disse, viva! Eu a fiz desenvolver-se como uma planta no campo. Você cresceu e se tornou uma linda joia. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você continuava nua. Quando passei por você outra vez, vi que já tinha idade suficiente para amar. Eu a envolvi com o meu manto para cobrir sua nudez e pronunciei meus votos de casamento. Fiz uma aliança com você, diz o Senhor soberano, e você se tornou minha. Então lavei você, limpei o sangue e passei óleo perfumado em sua pele. Eu lhe dei roupas caras de linho fino e de seda com lindos bordados e sandálias feitas no mais excelente couro de cabra. Também lhe dei belas joias, pulseiras e lindos colares, uma argola para o nariz, brincos para as orelhas e uma bela coroa para a cabeça. Assim, você foi enfeitada com ouro e prata. Suas roupas eram feitas de linho fino e seda e tinham lindos bordados. Você comia os alimentos mais seletos, farinha da melhor qualidade, mel e azeite, e se tornou mais linda que nunca. Parecia uma rainha, e de fato era. Sua fama logo se espalhou por todo mundo, por causa de sua beleza. Eu a vesti com meu esplendor, e aperfeiçoei sua beleza, diz o Senhor soberano. Então você percebe a alegoria aqui, a comparação aqui, né? Essa alegoria usando então de uma mulher que era como cananeia, filha de mãe hitita, né? Ou seja, de um povo que não era puro, Deus dizendo, eu te tornei puro, né? Tu nasceu, ninguém te acolheu, né? Ninguém te limpou, ninguém te lavou, e eu quando te vi, eu disse viva, e tu cresceu, desenvolveu, e eu te dei a minha glória, tu agora tá bonita, uma mulher pronta. No entanto, olha, agora imagina, né? Uma mulher que agora está pronta, cresceu, está pronta. No entanto, você pensou que era dona de sua fama e de sua beleza. Olha o orgulho aqui. Então,
entregou-se como prostituta a todo homem que passava. Ou seja, as alianças que Israel ficava fazendo e não honrando a aliança com o Senhor, né? Sua beleza estava à disposição de quem a pedisse. Usou os presentes lindos que lhe dei para fazer altares para seus ídolos, e ali se prostituiu. Nunca se viu uma coisa dessas. Pegou as joias e os enfeites de ouro e prata que lhe dei e fez estátuas de homens e as adorou. Desse modo, cometeu adultério contra mim. Com as lindas roupas bordadas que lhe dei, vestiu seus ídolos e usou meu óleo perfumado e meu incenso para adorá-los. Colocou diante deles como sacrifício a farinha da melhor qualidade, o azeite e o mel com que cuidei de você, diz o soberano Senhor. Depois pegou seus filhos e suas filhas que havia gerado para mim e os sacrificou a seus deuses. Acaso não bastou você se prostituir? Também teve de matar meus filhos como sacrifício a ídolos? Então todo o seu pecado detestável e em seu adultério, você não se lembrou daqueles dias, muito tempo atrás, em que estava nua e abandonada, esperneando em seu sangue. Que aflição à espera, diz o Senhor soberano. Além de todas as suas maldades, você construiu um lugar de adoração e ergueu altares a ídolos em todas as praças da cidade. Em cada esquina contaminou sua beleza e ofereceu seu corpo a todos que passavam, aumentando sua prostituição. Então acrescentou a seus amantes o lascivo Egito. E provocou minha ira com promiscuidade cada vez maior. Por isso eu a feri com minha mão e reduzi seu território. Entreguei-a a seus inimigos, os filisteus, e até eles ficaram espantados com sua conduta depravada. Você também se prostituiu com os assírios. Parece que nunca se cansa de procurar amantes. E mesmo depois de se prostituir com eles, não ficou satisfeito. Acrescentou a seus amantes a Babilônia, terra de comerciantes, mas ainda assim não se contentou. Como seu coração é fraco, diz o Senhor soberano, para fazer essas coisas e se comportar como uma prostituta desavergonhada. Constrói lugares de adoração em todas as esquinas e altares a seus ídolos em todas as praças. Na verdade, você foi pior que uma prostituta, pois nem exigiu pagamento. Sim, você é uma esposa adúltera que acolhe estranhos em vez do marido. As prostitutas cobram por seus serviços, mas você não. Oferece presentes a seus amantes e os suborna para adulterarem com você. Faz, portanto, o contrário de outras prostitutas. Paga seus amantes em vez de eles pagarem você. Então, Deus aqui faz uma alegoria bem rígida, né? bem verdadeira, né? Sincera, honesta. Né? E eu lembrei aqui que muitas vezes a hipocrisia do mundo, né? Quantos de nós, né? Na nossa hipocrisia, a gente condenava uma prostituta, né? Disse, olha que absurdo. Pois é, eu lembro que em alguns momentos eu falo sobre isso, né? Qual é a diferença? Para nós, prostituta é aquela que vende o seu corpo, faz um comércio de seu corpo, né? Pois é, e quando não faz comércio do corpo, mas mesmo assim relaciona com muita gente na prostituição? Qual é a diferença? É que um ganha pelo serviço, ou seja, tem alguém um pouquinho mais inteligente, né? E quantos de nós condenados, por isso que é o moralismo, por isso que a palavra de Deus vem condenar todo o moralismo, né? O moralismo é o quê? Não, a gente condena aquilo que a gente mesmo faz. Condena a prostituta porque vende seu corpo, condena o homem que se prostitui, né? Porque vende seu corpo e recebe por isso. Mas faz, sem aliança nenhuma, tem uma relação promíscua com muitas pessoas, sem receber. Isso é prostituição também. Mas o moralismo faz a gente condenar naquilo que a gente mesmo faz. Entende? Então, Deus estava usando essa alegoria aqui. Diz, olha, eu te criei, tu cresceu, eu te dei glória, e agora tu te prostitui com outras nações. Não bastasse isso, tu levantou. Não bastasse isso, tu levantou ídolos, lugares idólatras, né? Tu prostituiu toda a minha nação. E outra, não são os outros que te pagam,
Na verdade, tu fez aliança com eles e tu que paga a eles. Tá? Te vendeu. Portanto, 35, prostituta, ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: visto que você derramou sua lascívia e se expôs em prostituição a todos os seus amantes, adorou ídolos detestáveis e matou seus filhos como sacrifícios a seus deuses, ouça o que farei. Reunirei todos os seus aliados, seus amantes com os quais você teve prazer, os que você amou e também os que odiou, e a deixarei nua diante deles, para que todos a vejam. Eu a castigarei por homicídio e adultério, e na fúria de meu ciúme a cobrirei de sangue. Então a entregarei a esses muitos povos, que são seus amantes, e eles a destruirão. Derrubarão seus lugares de adoração e os altares de seus ídolos. Arrancarão suas roupas, levarão suas lindas joias e a deixarão completamente nua. Eles se juntarão e formarão uma multidão violenta que a apedrejará e a cortará com espadas. Queimarão suas casas e a castigarão diante de muitas mulheres. Eu porei fim à sua prostituição, e você não pagará mais seus muitos amantes. Por fim, satisfarei minha fúria contra você, e meu ciúme se acalmará. Ficarei tranquilo, e já não ficarei irado com você. Primeiro, porém, uma vez que você não se lembrou de sua juventude, mas provocou minha ira com todas as suas maldades, eu lhe darei o castigo merecido por sua conduta, diz o Senhor soberano. Pois a todos os seus pecados detestáveis, você acrescentou a depravação. Todos os que inventam provérbios dirão a seu respeito: tal mãe, tal filho. Pois sua mãe detestava o marido e os filhos, e o marido e os filhos, e você faz o mesmo. É exatamente como suas irmãs, que também desprezaram marido e filhos. De fato, sua mãe era hitita e seu pai a morreu. Sua irmã mais velha era Samaria, que vivia com as filhas do norte, ao norte. Sua irmã mais nova era Sodoma, que vivia com suas filhas ao sul. Mas você não apenas imitou sua conduta e seus pecados detestáveis, em pouco tempo você a superou em sua depravação. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, Sodoma e suas filhas nunca foram tão perversas quanto você e suas filhas. Sodoma cometia esse pecado de orgulho, glutonaria e preguiça, enquanto os pobres e necessitados sofriam. Era arrogante e cometia pecados detestáveis. Por isso eu as exterminei, como você viu. Nem mesmo Samaria cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você fez coisas muito mais detestáveis que suas irmãs. Comparadas a você, elas parecem justas. Você deveria se envergonhar. Seus pecados são tão terríveis que fazem suas irmãs parecerem justas. Meu Deus. E até mesmo puras. Que coisa vergonhosa. Um dia, porém, restaurarei Sodoma e Samaria, e você também. Então você ficará verdadeiramente envergonhada por tudo o que você fez. Então você ficará verdadeiramente envergonhado de tudo o que fez, pois seus pecados fazem suas irmãs se sentirem bem em comparação com você. 55. Quando suas irmãs Sodoma e Samaria e todos os seus habitantes forem restaurados, você também será restaurado. Você, em seus dias de arrogância, desprezava Sodoma. Agora, porém, sua perversidade se tornou evidente para todo mundo, e você é desprezada por Edom, por todos os vizinhos dele e pela Filístia. Este é o castigo por sua depravação em seus pecados detestáveis, diz o Senhor. Assim diz o Senhor soberano: eu lhe darei o que você merece, pois não levou a sério seus votos solenes e quebrou sua aliança. Contudo, verso 60, eu me lembrarei da aliança que fiz com você em sua juventude, e estabelecerei com você uma aliança permanente. Aleluia. Olha um esposo redentivo aqui, né? Aleluia. Eu lembrarei da aliança que fiz com você em sua juventude e estabelecerei com você uma aliança permanente. Então você se lembrará com vergonha de tudo que fez. Farei que suas irmãs Samaria e Sodoma se tornem suas filhas, embora elas não façam parte de nossa aliança. Reafirmarei minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Você se lembrará dos seus pecados
e ficará calada de tanta vergonha quando eu perdoar tudo o que fez. Eu, o Senhor soberano, falei. Aleluia. Promessa de redenção, né? Agora, capítulo 17, Deus agora, por meio do profeta, usa uma parábola. Aqui, a parábola, citando aqui as duas águias e a videira, né? A parábola é a seguinte: recebi essa mensagem do Senhor, filho do homem, apresente essa parábola e conte essa história ao povo de Israel. Transmita-lhes a seguinte mensagem do Senhor soberano. Uma grande águia, com asas grandes e pernas longas, coberta com plumagem de várias cores, veio ao Líbano. Agarrou a ponta de um cedro e arrancou seu galho mais alto. Levou-o para uma terra de comerciantes e plantou numa cidade de mercadores. Olha só, um cedro, ou seja, uma árvore imponente. Vem uma águia, arranca um galho no topo e leva para uma terra distante e planta numa cidade de mercadores. Também levou da terra uma semente e a plantou em solo fértil. Colocou-a junto a um rio largo, onde pudesse crescer como um salgueiro. A planta criou raízes, cresceu e se tornou uma videira baixa, mas espalhada, ou seja, sem orgulho, mas grande. Está usando uma parábola aqui, está falando de Israel, né? É uma videira, teve uma águia que pegou, levou você de um lado, jogou em outro lugar, plantou você lá, você se tornou uma videira, mas agora você não é elevada, é uma videira baixa, mais larga, espalhada. Os ramos se voltaram para a águia e as raízes se aprofundaram no solo. Produziu ramos fortes e deu brotos. Então surgiu outra águia, com umas grandes e muita plumagem. A videira lançou raízes e ramos na direção dela, em busca de água, embora já tivesse plantado em boa terra e tivesse água com fartura, para que crescesse e se transformasse numa bela videira e produzisse ramos e frutos. Agora, portanto, assim diz o Senhor soberano: acaso essa videira prosperará? Não, eu arrancarei pela raiz, cortarei seus frutos e deixarei que suas folhas murchem. Eu a arrancarei facilmente, não será um braço forte nem um grande exército. Mas quando a videira for replantada, acaso florescerá? Pelo contrário, murchará, quando o vento do leste soprar contra ela. Morrerá na mesma terra onde havia crescido. Então eu recebi essa mensagem do Senhor: diga a esse povo rebelde: vocês não entendem o que significa essa parábola? O rei da Babilônia veio a Jerusalém e levou seu rei e seus príncipes para a Babilônia. Firmou um tratado com um membro da família real e o obrigou a jurar lealdade. Também exilou os líderes mais influentes de Israel, para que o reino não voltasse a se fortalecer nem se rebelasse. Ele só sobreviveria se cumprisse seu tratado com a Babilônia. Contudo, esse homem da família real de Israel se rebelou contra a Babilônia e enviou embaixadores ao Egito para pedir um grande exército e muitos cavalos. Acaso Israel pode deixar de cumprir os tratados que fez sob juramento e ficar impune? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, o rei de Israel morrerá na Babilônia. A terra do rei que o colocou no poder e cujo tratado ele desprezou e quebrou. O faraó e todo o seu exército poderoso não serão capazes de ajudar Israel quando o rei da Babilônia cercar Jerusalém novamente e destruir muitas vidas. Pois o rei de Israel desprezou seu tratado e o quebrou depois de jurar obediência. Portanto, ele não escapará. Por isso, assim diz o Senhor soberano: tão certo como eu vivo, eu o castigarei por quebrar minha aliança e desprezar o voto solene que fez em meu nome. Lançarei minha rede sobre ele e o pegarei em meu laço. Eu levarei a Babilônia e julgarei por sua traição contra mim. Todos os seus melhores guerreiros serão mortos na batalha e os que sobreviverem serão espalhados aos quatro ventos. Então você saberá que eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor soberano: pegarei um ramo da ponta de um cedro alto e o plantarei no topo do monte mais elevado de Israel. Ele se tornará um cedro majestoso que estenderá seus ramos e produzirá sementes. Aves de toda espécie farão ninhos ali e encontrarão abrigo à sua sombra, à sombra de seus ramos. E todas as árvores saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e faço crescer a árvore baixa. Faço a árvore verde murchar e dou vida à árvore seca. Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Aleluia. Você percebeu, né, que está falando sobre Israel.
Eu tirei, pegarei um ramo da ponta de um cedro alto. Quem que é o cedro? Israel. Quem é o ramo? Cristo. Plantarei no topo do monte mais elevado de Israel, Sião, no templo. Ele se tornará um cedro, se tornará grande, majestoso, estenderá seus ramos e produzirá sementes. Aves de toda espécie farão ninhos ali e encontrarão abrigo à sombra de seus ramos. E todas as árvores saberão que o Senhor derruba a árvore alta, ou seja, eu abato o orgulhoso e faço crescer o humilde, a árvore baixa. Faço a árvore verde murchar e dou vida à árvore seca. Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Capítulo 18, Ezequiel agora como esse advogado de condenação, ele argumenta que a destruição de Jerusalém é merecida. Okay? Então, no capítulo 18, ele vai falar que o julgamento de Israel é merecido e a bondade de Deus exige, a retidão, né, de Deus exige que ele faça justiça. Ezequiel 18 diz assim: recebi outra mensagem do Senhor. Por que vocês citam este provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês não citarão mais esse provérbio, pois todos me pertencem, tanto pais como filhos. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que um homem seja justo e que faça o que é de certo e direito. Não participa de banquetes nos lugares de adoração diante dos ídolos de Israel, nem os adora. Não comete adultério e não tem relações com mulher quando ela está menstruada. É um credor misericordioso, que não fica com os objetos entregues como garantia pelos devedores pobres. Não rouba os pobres, antes dá alimento aos famintos e providencia roupa aos necessitados. Empresta dinheiro sem visar lucros. Mantém-se afastado da injustiça e é honesto e imparcial quando julga e obedece fielmente a meus decretos e estatutos. Quem age desse modo é justo e certamente viverá, diz o Senhor soberano. Suponhamos, porém, que esse homem tenha um filho ladrão ou assassino e se recusa a fazer o que é certo. Suponhamos que esse filho faça todas as maldades que seu pai jamais faria. Participe de banquetes oferecidos a ídolos nos lugares de adoração, cometa adultério, oprima os pobres e desamparados, roube de seus devedores ao não lhes devolver sua garantia, adore ídolos, pratique pecados detestáveis e empreste dinheiro visando lucros. Acaso esse pecador deve viver? Não. Ele será responsabilizado e morrerá. Suponhamos, porém, que esse filho pecador tenha, por sua vez, um filho que vê a perversidade do pai e decide não viver desse modo. Esse filho não participa de banquetes no lugar de adoração, não adora ídolos e não comete adultério. Não explora os pobres, antes trata os devedores com imparcialidade e não rouba deles. Dá alimento aos famintos e providencia roupa aos necessitados. Ajuda os pobres, não empresta dinheiro visando lucro e obedece a todos os seus decretos e estatutos. Ele não morrerá por causa dos pecados de seu pai, certamente viverá. O pai, no entanto, morrerá por causa de seus muitos pecados, por ser cruel, roubar das pessoas e fazer o que claramente era errado no meio do seu povo. Vocês, porém, perguntam: como assim? O filho não paga pelos pecados do pai? Não. Pois se o filho faz o que é justo e certo e guarda os meus decretos, ele certamente viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai, e o pai não será castigado pelos pecados do filho. Os justos serão recompensados por sua justiça e os perversos serão castigados por sua perversidade. Mas se os perversos abandonarem seus pecados e obedecerem os meus decretos e fizerem o que é justo e certo, com certeza viverão e não morrerão. Todos os pecados que cometerem no passado serão esquecidos e eles viverão por causa dos seus atos de justiça. Vocês acham que eu gosto de ver perversos morrerem? Diz o Senhor soberano. Claro que não. Meu desejo é que eles se afastem de seus maus caminhos e vivam. Contudo, se os justos se afastarem de sua justiça, cometerem pecados e agirem como os outros pecadores, deve-se permitir que vivam? Claro que não. Todos os seus atos de justiça serão esquecidos, e eles morrerão por causa de seus pecados. Vocês, porém, dizem: o Senhor não é justo. Ouça, ó povo de Israel, quem é injusto? Eu ou vocês? Se os justos se afastarem de sua justiça e cometerem pecados, morrerão por causa disso. Sim, eles morrerão por causa de seus pecados, e se os perversos se afastarem de sua perversidade e fizerem o que é justo e certo, preservarão a vida. Eles viverão, pois pensaram melhor e decidiram se afastar de seus pecados. E, no entanto, o povo de Israel continua a dizer: o Senhor não é justo. Ó povo de Israel, vocês é que são injustos e não eu.
Portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme as suas ações, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e afastem-se de seus pecados, e não permitam que eles o derrubem. Deixem toda a rebeldia para trás e busquem um coração novo e um espírito novo. Porque morrer, ó povo de Israel? Não é meu desejo que morram, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e vivam. Capítulo 19. Israel agora. A segunda ou terceira alegoria, Israel agora é como um leão perigoso que foi pego pelos caçadores. Ok? É um leão enjaulado, né? Ezequiel capítulo 19. Olha a alegoria novamente aqui. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e dize: que é sua mãe? Uma leoa entre leões. Ela se deitava entre os leõezinhos e criava seus filhotes. Criou um deles para se tornar um leão forte. Ele aprendeu a caçar e a despedaçar a presa e se tornou devorador de gente. As nações ouviram falar dele e o apanharam na cova e eles prepararam. Com ganchos, o levaram para a terra do Egito. Quando a leoa viu que sua esperança por ele estava perdida, pegou outro filhote e o ensinou a ser um leão forte. Ele andava entre os leões e se destacava por sua força. Aprendeu a caçar e a despedaçar a presa e também se tornou devorador de gente. Derrubou fortalezas e destruiu cidades. A terra e seus habitantes tremiam de medo quando ouviam seu rugido. Então os exércitos das nações o atacaram e cercaram por todos os lados. Lançaram uma rede sobre ele e o apanharam na cova que lhe prepararam. Está vendo aqui? Israel é como um leão para governar, tem força, governo, mas foi enjaulado agora, foi pego. Com ganchos o arrastaram para dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Eles o mantiveram preso, para que nunca mais se ouvisse sua voz nos montes de Israel. Sua mãe era como uma videira plantada junto à água, tinha folhagem viçosa e dava frutos, porque havia muita água. Seus ramos se tornaram fortes o suficiente para serem cetros de reis. Ela cresceu, ficou muito alta e se elevou acima de todas as outras. Mas a videira foi arrancada pela raiz com fúria e atirada ao chão. O vento do deserto secou seus frutos e quebrou seus fortes ramos. Por isso ela murchou e foi consumida pelo fogo. Agora a videira está plantada no deserto, onde o solo é duro e seco. De seus ramos saiu fogo e consumiu seus frutos. Os ramos que sobraram não são fortes o suficiente para serem cetro de reis. Os ramos que sobraram não são fortes o suficiente para serem cetros de reis. Este é um cântico fúnebre, está entoado e será entoado em um funeral. Capítulo 20. Novamente aqui. O profeta age aqui novamente como um advogado de condenação. Okay? As abominações da casa de Israel depois do êxodo, né? Depois da saída lá do Egito, toda a bagunça que o povo de Israel fez por 490 anos. Né? Então, agora a rebelião de Israel, né? Deus fala por meio do profeta julgando, né? Dizendo que é merecido todo esse sofrimento de Israel. Vamos lá? Capítulo 20. Capítulo 20. Em 14 de agosto, durante o 7º ano do exílio do rei Joaquim, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e enquanto estavam sentados comigo, recebi essa mensagem do Senhor. Quem está falando? Ezequiel. 3. Filho do homem, diga aos líderes de Israel, assim diz o Senhor soberano, como ousam vir me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não lhes direi coisa alguma. Filho do homem, apresente acusações contra eles e condene-os. Faça-os ver como eram detestáveis e pesados os pecados de seus antepassados. Transmita-lhes essa mensagem do Senhor soberano.
Quando escolhi Israel, quando me revelei aos descendentes de Jacó no Egito, jurei solenemente que eu, o Senhor, seria o seu Deus. Naquele dia jurei que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que havia encontrado para eles, uma terra boa, que produz leite e mel com fartura, a mais linda de todas as terras. Então lhes disse: cada um de vocês livre-se de suas imagens repugnantes pelas quais está obcecado. Não se contamine com os ídolos do Egito, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Eles, porém, se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir. Não se livraram das imagens repugnantes pelas quais estavam obcecados, nem abandonaram os ídolos do Egito. Então ameacei derramar minha fúria sobre eles para satisfazer minha ira, enquanto ainda estava no Egito. Mas por causa do meu nome, não o fiz. Não permiti que meu nome fosse desonrado entre as nações vizinhas, diante das quais me rebelei quando tirei os israelitas do Egito. Portanto, eu os tirei do Egito e os levei para o deserto. Ali lhes dei meus decretos e estatutos, para que encontrassem vida ao praticá-los. Também lhes dei os sábados como sinal entre mim e eles, para lembrá-los de que eu sou o Senhor, que os separou para serem santos. O povo de Israel, no entanto, se rebelou contra mim e não quis obedecer meus decretos no deserto. A obediência lhes teria dado vida, mas não seguiram meus estatutos. Além disso, profanaram meus sábados. Portanto, ameacei derramar minha fúria sobre eles e consumi-los inteiramente no deserto. Mais uma vez, porém, me contive por causa do meu nome, para que não fosse desonrado diante das nações que tinham visto meu poder quando tirei Israel do Egito. Contudo, fiz um juramento solene contra eles no deserto. Jurei que não os faria entrar na terra que lhes tinha dado, uma terra que produz leite e mel com fartura, a mais linda de todas as terras, pois rejeitaram meus estatutos, recusaram-se a seguir meus decretos e profanaram meus sábados, porque entregaram o coração a seus ídolos. Apesar disso, tive compaixão deles e não os destruí no deserto. Então adverti seus filhos no deserto a não seguirem os passos e o estilo de vida de seus pais, e se contaminaram com seus ídolos. Disse-lhes: eu sou o Senhor, seu Deus. Sigam meus decretos e obedeçam aos meus estatutos, e guardem meus sábados como dias santos, pois são um sinal entre mim e vocês para lembrá-los que eu sou o Senhor, seu Deus. Seus filhos, porém, também se rebelaram contra mim. A obediência lhes teria dado vida, mas não guardaram meus decretos nem seguiram meus estatutos. Além disso, profanaram meus sábados. Portanto, mais uma vez ameacei derramar minha fúria sobre eles no deserto para satisfazer minha ira. No entanto, contive meu julgamento por causa do meu nome, para que não fosse desonrado diante das nações que tinham visto meu poder quando tirei Israel do Egito. Contudo, fiz um juramento solene contra eles no deserto. Jurei que os espalharia em todas as nações, pois não obedeceram aos meus estatutos, desprezaram meus decretos, profanaram meus sábados e cobiçaram a ídolos de seus antepassados. Eu os entreguei a decretos e estatutos inúteis, que não conduziriam a vida. Deixei que se contaminasse com suas ofertas idólatras e permiti que oferecesse seus primeiros filhos como sacrifícios a seus deuses, para que eu os devastasse e lhes mostrasse que somente eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, transmita ao povo de Israel essa mensagem do Senhor soberano. Seus antepassados continuaram a blasfemar contra mim e me trair, pois quando os trouxe à terra que lhes havia prometido, eles ofereceram sacrifícios onde quer que vissem montes altos e árvores verdejantes. Provocaram minha fúria ao oferecer sacrifícios a seus deuses, levaram perfumes e incenso e apresentaram ofertas derramadas. Diga-lhes, que lugar alto é esse para onde vão? Veja, então, esse tipo de lugar é chamado de Bamá, lugar alto. Portanto, transmita ao povo de Israel essa mensagem do Senhor soberano. Vocês continuarão a se contaminar como fizeram seus antepassados? Pois quando apresentaram ofertas para elas e sacrificaram seus fogos no fogo, continuam a se contaminar com ídolos até hoje. Acaso devo permitir que me consultem, ó povo de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não lhes direi coisa alguma. Vocês dizem, queremos ser como as nações ao redor, que servem a ídolos de madeira e de pedra. Mas o que vocês planejam nunca acontecerá. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, eu os governarei com mão de ferro, com grande ira e poder tremendo. E com grande ira estenderei minha mão forte e meu braço poderoso, e os trarei de volta das terras onde foram espalhados. Eu os levarei ao deserto das nações e ali os julgarei face a face. Ali os julgarei como julguei seus antepassados no deserto, depois de tirá-los do Egito, diz o Senhor soberano. Eu os examinarei cuidadosamente e farei obedecer aos termos da minha aliança. Tornarei seu meio, tirarei de seu meio todos os que se rebelaram e se voltaram contra mim. Eu os farei sair das terras em que estão exilados, mas eles nunca entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor.
Quanto a vocês, povo de Israel, assim diz o Senhor soberano, continuem a adorar seus ídolos. Mais cedo ou mais tarde, porém, vocês me obedecerão e deixarão de desonrar meu santo nome com sua idolatria. Pois em meu santo monte, o alto monte de Israel, diz o Senhor soberano, todo o povo de Israel me adorará, e eu os aceitarei. Ali exigirei que tragam todas as suas ofertas, suas melhores dádivas e tudo que me consagrarem. Quando eu os trouxer de volta do exílio, vocês serão para mim como uma oferta agradável, e por meio de vocês demonstrarei minha santidade diante de todas as nações. Aleluia. Então, quando eu tiver trazido de volta à terra, que com juramento solene prometi a seus antepassados, saberão que eu sou o Senhor. Ó povo de Israel, vocês se lembrarão de todas as formas pelas quais se contaminaram e terão um nojo de si mesmos por todo o mal que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor, ó povo de Israel, quando por causa do meu nome eu os tratar com compaixão, apesar de toda a sua perversidade. Eu, o Senhor soberano, falei. Eu recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, volte o rosto para o sul e pronuncie-se contra ele. Profetize contra os matagais do Negueb. Diga aos bosques do sul, assim diz o Senhor soberano, ouça as palavras do Senhor. Eu o incendiarei, e todas as árvores, tanto as árvores verdes como as secas, serão consumidas. As chamas ardentes não serão apagadas e queimarão tudo, desde o sul até o norte. Todos verão que eu, o Senhor, acendi esse fogo, e ele não será apagado. Então eu disse, ó Senhor soberano, eles dizem a meu respeito, ele só fala por meio de parábolas. Um minutinho. Recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, volte o rosto para Jerusalém e profetize contra Israel e seus santuários. Ok? Capítulo 21. Capítulo 21. Continua o julgamento, Deus julgando Israel por toda a sua idolatria. E Ezequiel agora é como um advogado de acusação. Aqui você está percebendo toda essa sentença, né? E dizendo tudo aquilo que, toda a prostituição de Israel, toda a idolatria de Israel, e que era merecido. Mas que Deus lembraria da aliança e um dia os restauraria. Recebi essa mensagem do Senhor, filho do homem, volte o rosto para Jerusalém e profetize contra Israel e seus santuários. Diga-lhe, assim diz o Senhor, sou seu inimigo, Israel. E estou prestes a tirar a espada da bainha para destruir seu povo, tanto os justos como os perversos. Sim, eliminarei tanto os justos como os perversos. Empunharei minha espada contra todos os da terra, desde o sul até o norte. O mundo inteiro saberá que eu sou o Senhor, a espada que está em minha mão, e ela não voltará à bainha. Filho do homem, comece a gemer. Comece a gemer diante do povo com amargura e coração quebrantado. Quando lhes perguntarem, por que você está gemendo? Quando lhe perguntarem por que você está gemendo, diga-lhes, estou gemendo por causa da notícia que recebi. Quando ela se realizar, até mesmo o coração mais valente se derreterá de medo. Uau! Toda a força desaparecerá. Interessante, né? Diante do tratamento de Deus, até o coração mais duro se derrete de medo, se derrete de clamor, né? Quando ela se realizar, até mesmo o coração mais valente se derreterá de medo, toda a força desaparecerá, todo o espírito se angustiará, joelhos fortes se tornarão frouxos como água. E o Senhor soberano diz, ela está vindo, está a caminho. Em seguida o Senhor me disse, filho do homem, transmita ao povo essa mensagem do Senhor. Uma espada está sendo afiada e polida. Está sendo afiada para a matança e polida para faiscar como um relâmpago.
Agora nos alegraremos como o cetro de meu filho, o governante. Perdão. Agora nos alegraremos com o cetro de meu filho, o governante de Judá? A espada despreza qualquer pedaço de madeira. Sim, a espada está sendo afiada e polida, preparada para as mãos do carrasco. Filho do homem, grite e lamente-se. Bata as coxas em sinal de angústia, pois a espada matará seu povo e seus líderes, todos morrerão. Ela porá todos eles à prova. E o que acontecerá quando o cetro que a espada despreza não mais existir? Diz o Senhor soberano. Filho do homem, profetize para eles e bata palma. Depois pegue a espada e golpeie 2 vezes, ou mesmo 3 vezes, para simbolizar a matança. A grande matança que os ameaça de todos os lados. Que o coração deles se derreta de terror, pois a espada reluz em todas as portas. Faísca como um relâmpago, e está polida para a matança. Ó espada, golpeie à direita, golpeie à esquerda, para onde se virar e onde quiser. Eu também baterei palmas e satisfarei minha fúria. Eu, o Senhor, falei. Verso 18. Então você percebe aqui, mais uma vez, usando aqui uma alegoria, né? Dizendo que Israel agora será golpeado como uma espada que está sendo afiada, polida para a vingança. Deus, então, usaria o Império da Babilônia aí para tirar todo o orgulho, para lutar contra Israel. 18. Recebi essa mensagem do Senhor, filho do homem, desenhe um mapa e sobre ele trace 2 caminhos para que a espada do rei da Babilônia o siga. Coloque um marco na estrada quando o rei da Babilônia, coloque um marco na estrada que sai da Babilônia, onde ela se divide em 2 caminhos. Um para Amon e outro para a capital Rabá. E outro para Judá e Jerusalém, a cidade fortificada. O rei da Babilônia está na encruzilhada, sem saber se deve atacar Jerusalém ou Rabá. Ele chama seus adivinhos para que façam previsões e eles lançam sorte como flechas sacudidas na aljava. Consultam seus ídolos e examinam o fígado de animais sacrificados. O presságio de uma mão direita indica Jerusalém. Seus soldados atacarão as portas da cidade com troncos e darão gritos de guerra. Levantarão torres de cerco e deconstruirão rampas contra muros. Os habitantes de Jerusalém pensarão que se trata de um presságio falso, por causa de seu acordo com os babilônios. Mas o rei da Babilônia os lembrará de sua rebeldia. Ele os atacará e os levará prisioneiros. Portanto, assim diz o Senhor soberano, repetidamente vocês me lembram de seus pecados e sua rebeldia. Nem sequer tentam escondê-los. Em tudo que fazem, seus pecados ficam evidentes. Por isso chegou a hora de seu castigo. O príncipe de Israel, corrupto e perverso, o dia do acerto de contas chegou. Assim diz o Senhor soberano. Tire sua coroa coberta de joias, pois o antigo sistema está para mudar. Os humildes serão exaltados e os orgulhosos humilhados. (21, 25). Será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Lembrando, né? A sentença era que o povo em humilhação seriam exaltados, né? E o orgulho seria humilhado. Interessante, né? Porque às vezes nós aprendemos que os humilhados serão exaltados, né? Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que aquele que a si mesmo se humilhar, esse Deus o exaltará. Então não é a nossa humilhação que atrai a exaltação de Deus. Ninguém é exaltado por ser humilhado, mas pode ser exaltado por se humilhar. Nem todo humilhado será recompensado e exaltado, mas todo aquele que se humilhar, certamente Deus o exaltará. Essa é a sentença. Não é aquela coisa forçada que faz contra nós, é uma coisa forçada, né? Que fazem contra nós, a gente fica ressentido. Por isso que a máxima é essa, né? Interessante quando a gente fala sobre quebrantamento, né? Quando a gente fala sobre humilhação, às vezes a gente
sofre algo, e aí a gente, por exemplo, diante de alguma situação, às vezes a gente sofre algo, e aí fica calado. E aí parece que a pessoa diz, porque eu sou quebrantado, né? Porque, primeiro, quebrantamento não é emoção, tá? Às vezes tem gente que chora bastante, diz, eu choro bastante, eu sou muito quebrantado. Não, quebrantamento não é isso. Eu já vi pessoas falar, eu sou muito quebrantado. Não, quebrantamento é um aspecto interior, é um aspecto do espírito. Mas quebrantamento, outra coisa também, né, que a gente fala, a palavra me quebrantou. Não, a palavra te confronta, mas o que quebranta são as situações do dia a dia. A palavra nos confronta, nós somos confrontados com a palavra. Mas o que nos quebranta são as ações. Então, assim, a humildade está em reconhecer que nós precisamos daquilo que é a mão de Deus. E às vezes a gente diz assim, pastor, por exemplo, alguém fez algo contra mim e eu fiquei quieto e disse, não, tá tudo bem. Ou seja, não revidei, porque eu sou muito quebrantado. Não, às vezes alguém não revidou, ok, muito bem, fez isso, mas está ressentido. Aí agora ele é um ressentido quieto, um ressentido calado. O quebrantamento é quando a gente vê Deus, o que a gente merece. Porque toda a vida a gente acha que não merece. Que a gente é bom, mas olha só, toda a injustiça que estão fazendo conosco. Mas não é isso, não. O quebrantamento é quando a gente... não é só quando a gente... É quando a gente não revida a afronta. Eu aceitei a afronta. Eu fiquei quieto. Não, é quando a gente vê que a gente precisa. É um pouco mais profundo, né? Quebrantamento é quando a gente percebe que a gente não merece mais do que aquilo. A pessoa às vezes as nossas relações, aí tem uma pessoa difícil. Por que a gente reclama? Porque a gente acha que a gente merece mais do que isso. Exato. Normalmente, é isso mesmo, né, Rodrigo? Às vezes tem essa má interpretação a respeito do quebrantamento, né? Às vezes a pessoa errou, aí diz, foi lá eu pedi perdão, né, porque eu sou quebrantado. Sim, isso é obrigação, no mínimo. Eu errei, fui lá e pedi perdão, porque eu sou quebrantado. Não, pelo menos tem noção. Quebrantamento não é visto no nosso erro, é visto no nosso acerto. O problema é que quando, vamos lá, se eu confesso algo que eu fiz, vou lá e reconheço, aí parece, porque eu sou quebrantado. Não, isso aí é uma coerência. Quebrantamento é o que é quando a gente acerta. É interessante, né? O nosso orgulho, ele aparece pouquinho quando a gente, assim, às vezes tem orgulho no nosso erro, a gente tem orgulho. Vamos lá, a gente errou e não quer pedir perdão. Já é orgulho, porque deveria pedir, certo? Mas fui lá e pedi, vou pedir porque eu sou quebrantado. Não, vai pedir porque eu tenho coerência, tenho noção. Eu que errei. Pelo menos estou sendo honesto em reconhecer. Agora, quer ver? Agora você acertou. E erraram com você. E aí? Agora é juízo, né? Aí mostra o orgulho. Quebrantamento é ver que aquilo que está passando é necessário. Eu sei que a gente o tempo inteiro fica tentando se livrar da mão de Deus. A gente está o tempo inteiro querendo se livrar da mão de Deus, achando que tudo que está acontecendo na nossa vida é o diabo. E às vezes é Deus. Vamos lá. As pressões da nossa vida, as situações e os conflitos. É Deus ou é o diabo? Vamos lá.
Você reconhece mesmo que é Deus? Então você não tem reclamado nem murmurado. Entende que é um pouco mais profundo, né? Tá vendo? Que a gente vive reclamando. E a gente pede para Deus nos livrar. Paulo compreendeu isso. Ele diz, olha, eu pedi, tem espinhos na carne, eu pedi para Deus remover. Até que eu entendi que eu precisava disso. E aí uma voz veio, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, às vezes, a gente diz assim, pastor, sabe que é difícil dar essa resposta porque a carne é fraca. Não, é difícil dar a resposta porque a carne é forte. Se ela for fraca, a graça aperfeiçoa. Entendeu? Gente fraca não tem nem argumento. Gente forte é cheia de argumento. Eu não conseguia, eu sou a fraqueza, né? Muita fraqueza. Aí eu peguei e falei mesmo, não consegui, não aguentei, a carne é forte. Essa é a minha fraqueza, professor. E fraca, assim, não consegui. Não. É porque muito argumento é sinal de força. Só que o ficar calado, o extremo, né, do ficar calado. Então, vamos lá, fizeram algo para você, e aí foi injusto, e aí você, agora, você vai lá e diz, não, eu perdoo. E vai ficar por isso mesmo, tá tudo bem. Até o mundo, sabia que até o mundo às vezes consegue fazer isso aí? Erraram com ele, não, nem precisa me dar nada, nem precisa me fazer nada, não quero mais nada, pode ficar aí. Só que é o seguinte, acabou a relação também. O mundo é assim. Acabou a relação. Sabe o que é uma pessoa bem resolvida, bem tratada, que foi humilhada, e essa humilhação provocou humildade? Mostrou que realmente a natureza é de Cristo que está ali? É quando ela tem um compromisso pedagógico até com quem errou. Porque muitas vezes alguém fez algo contra a gente e tá errado. Aí a gente precisa ensinar a pessoa. Mas a gente não quer confrontar algo e ensinar por conta do nosso orgulho, para nós não sermos mal interpretados. Por isso que uma das maiores evidências de alguém não quebrantado e orgulhoso é que não quer ensinar o irmão. Justiça própria. Nunca se indispõe. Quer ver? Pega dentro de casa, você tem 3, 4 filhos, e aí tem um filho que os outros erram com ele e ele fica ressentido o tempo inteiro, murmurando e tudo mais. É verdade, os outros erraram, tá? Ok, dele tem que aprender. Meu irmão, tu vai ter que saber lidar com teus irmãos, né? Porque eles são menores, vai ter que ter paciência. Mas olha só, não dá para conviver com eles estão errando o tempo inteiro comigo, pegam meus brinquedos e quebraram minhas coisas. Filhos são assim, tá bom. Tá, e o que tu vai fazer com isso? Por que tu não fala para ele, então? Por que tu não ensina ele? Ele, não. Ele murmura, reclama, briga com os irmãos, mas ele não quer se indispor e ir lá ensinar o irmão. Sabe por quê? Porque é cheio de justiça própria. Não é nada quebrantado. Você tá entendendo? Então murmura, então um aspecto da murmuração. Aí vai o outro. A criança pegaram os brinquedos dele, quebraram e tal. Ele não revida. Ele fica quieto. Ele deixa. Parece que é quebrantado. Também não é. Por quê? Ele tá calado. Ele é um ressentido. Ele tem ódio do irmão. E aí, sabe o que ele faz? Ele nem brinca mais. Para não se expor. Ele não vive em comunhão. Para não se expor. Ele não gosta de vida compartilhada. Para não se expor. Porque ele percebe muitos erros. Ok, então se responsabiliza por ensinar os seus irmãos a não quebrar mais os brinquedos. Não, ele não vai passar pelo lugar vulnerável de se expor e ser mal interpretado. Você está entendendo? Então, alguém
orgulhoso e não quebrantado não é demonstrado somente quando aquele que se ressente. É aquele que não fala também. E nunca confronta o erro do outro. Nunca entra. Deixa o irmão fazer. Ou ele se ressente pelo que o irmão fez, mas não se responsabiliza por ensinar o irmão. O que é alguém quebrantado? Bom, primeiro, alguma coisa fez. Fizeram uma coisa contra ele. Ok, já é um nível, né? Ele vai lá, entende que é Deus. No final das contas, eu sei que é Deus. Mas isso não exime de ensinar o outro. Ou seja, a pessoa não se ressente, percebe que é Deus. Provocou tudo para provocar nele, evocar o caráter de Cristo. Fazer mais parecido com o Senhor. Pastor, mas mesmo que seja injustiça, tem que olhar para a vida de Jesus, porque parece que Jesus só foi coisa boa que aconteceu. Então, se for injustiça, está parecido com Cristo. Ponto. Agora, Jesus não ensinou? Jesus não confrontou os religiosos? Justamente aqueles que fizeram maldade contra ele? Pois é. E prioritariamente, você acha que Jesus foi crucificado por conta do quê? Justamente porque Jesus era pedagógico. Porque Jesus confrontava-os. Fabiana aqui. Essa era eu. A aparência de uma boa filha em casa e no meio social. Que não se importava o que faziam comigo, mas na verdade fui tomada por rejeição. Uau! A palavra nos liberta. Fui tomada por rejeição. É isso aí, exatamente. Tem um lugar, né, que a gente vai, quando assim diz, não, eu não me importo que fale mal de mim. Deus. Mas daí eu fico o quê? Ok, agora eu sou alguém que não se importa, um rejeitado que não se importa. Porque caiu no desprezo agora, mas não quer mais relação com ninguém. Você tá entendendo? Parece que alguém isolado, né, é vítima. Talvez é o mais orgulhoso do que aquele que se impõe. Parece que uma pessoa isolada é vítima de olha, coitadinha, a pessoa se isola, é muito tímido. Não, talvez é um orgulho enrustido. Porque é tão orgulhoso que não quer viver em família, para não ter que passar pelo crivo de ser pedagógico com alguém. E por orgulho, então toda pessoa orgulhosa, ela não se responsabiliza por nada. Porque ela não vai colocar a sua vida agora, passar pela avaliação de alguém se ressentir com ela. Então é melhor ela se isolar do que ser mal interpretada. Entendeu? Então o orgulho, ele tem essas duas faces, né? Tem o que se ressente por qualquer coisa, que é orgulhoso, né? Ele se ressente, qualquer coisa se ressente, é muito orgulho. Não reconhece, né? Mas tem um outro que fica calado e tá cheio de orgulho também, mas ele é calado. Ele vê erro em todo mundo, os irmãos tudo tão errado. Tá, então fala para algum deles, ensina eles. Não, eu não. Eu prefiro não me meter. Por quê? Porque é muito orgulho. Ele não vai ser ele não vai correr o risco de ser mal interpretado. Então toda pessoa quebrantada, ela primeiro vê as situações que tudo é Deus. Ele vê que é Deus. Pastor, mas o outro que quebrou o brinquedo do outro, o outro que pegou o brinquedo do outro, não está errado? Tá. Pois é, então se pegaram meu brinquedo. Ok, não fiquei ressentido com isso. Tá bom, pegaram meu brinquedo, não fico ressentido com isso. Então, eu vou procurar ver Deus nisso aqui. É Deus mostrando coisas, quebrando coisas na minha vida. Orgulho, ego, vaidade, tanta de coisa. Tá bom. Tá, então, tá bom, não reclamo, deixo por essas mesmo. Não, vai lá ensinar o irmão. Agora é o segundo momento. Vai ensinar o irmão. Porque é interessante, porque o orgulhoso, ele se ressente, entendeu? Sempre se ressente. Ou se ressente falando, ou se ressente calado. Tem duas formas de ser ressentido. O ressentido que fala
que reclama, que murmura, e o ressentido que se cala. Que para mim é pior ainda. O ressentido calado. Interessante como Pedro se expunha, né? Pedro o tempo inteiro parece o cara mais inconsequente do time de Jesus. O tempo inteiro. Quantos erros você lembra aqui que Pedro cometeu? Vários. A palavra relata o tempo inteiro. Judas, quanto você lembra? Uma vezinha só. Só que Judas dá sinal, né? Judas dá sinal. Judas disse, se pegasse isso aí, esse vaso de alabastro aí, esse perfume todo, para que não vende para os pobres? Porque no coração de todo Judas está o comércio, está Mamon, né? E aquilo que Judas não ganha junto, ele se ressente. Se ele não manda, ele fica ressentido. Se ele tem governo, tá tudo bem. Se ele tá aparecendo nas boas ações dele, tá tudo joinha. Aí ele não fala nada. Interessante. Aquele que denunciou que era demais o que a Maria estava fazendo, foi aquele que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. A questão é que ele nunca se expunha. Ele dá sinais, mas é difícil se expor. Né? E Pedro, o tempo inteiro, ele está se lançando. O tempo inteiro, Pedro está se lançando nesse lugar de correção. E ele corrige e é corrigido. Ele arranca a orelha do soldado e é repreendido por Jesus. Ele estava corrigindo o erro do soldado que veio prender Jesus. Era um erro? Era um erro. Mas Jesus pegou e exortou ele. Ok, foi corrigido. Jesus o elogia também publicamente e o confronta publicamente também. Você está entendendo? Então, aqui é outra máxima, né? Que eu acho interessante, que a gente aprendeu toda essa questão de liderança do mundo, né? Olha, corrige em secreto e elogia em público. Todo lugar que for uma empresa, um negócio, onde não tiver relação de família, corrija em secreto e elogia em público. Perfeito. Toda relação, todo ambiente, todo lugar que não tiver relação de família, faça isso. Mas na família, eu imagino que na família, quando você quer exortar um filho, você nunca viu seus irmãos apanhando. E nem sendo repreendido dentro de casa. E quando você vai exortar seus filhos, você tira todo mundo de casa também. Você chama lá na rua para ter um diálogo com o filho. Para ninguém, imagina se o irmão vê o outro sendo repreendido. Você tá vendo o tamanho de orgulho que a gente não entendeu nada sobre ser família? Você tá entendendo? Irmão, esse papo de corrigir, mas fui corrigido em público, é bem verdade que a gente tem coerência, né? E sempre a correção dentro da família em amor, né? O amor não fingido, o amor que corrige, obviamente, né? Mas esse é muito orgulhoso. Mas a pessoa, eu acho que não podia ter falado publicamente. Bom, se não é a família, não deveria mesmo. Mas se é a família, o Jesus tem que rever o que ele fez com os discípulos. Você está entendendo? Estou falando um pouquinho, entramos aqui um pouquinho de orgulho, né? Agora para encerrar o devocional. Você está entendendo? Para ver o tanto que a gente é orgulhoso. E às vezes é denunciando que nós estamos de errado. Porque diante do erro a gente tem que ficar quieto, né? A gente está errado. Está errado, tem que ficar quieto, tem que reconhecer, no mínimo reconhecer. Se está errado, reconhece. Fui quebrantado porque reconheci. Não, foi coerente. Quebrantamento é no nosso acerto. É quando a gente acerta, é no nosso. É porque a gente tinha direitos e não foi reconhecido.
Eu vou falar. Às vezes nós nos ressentimos mais por não termos sido convidados para ir a algum lugar do que ser obrigado a ir em outro. Que loucura isso. Me convide para cavar um buraco. Eu me ressinto menos do que se não me convidar para ir numa festa. Tá vendo? Tá vendo? Por quê? Porque é meu direito, né? Todo mundo foi, eu não fui. Olha só, a gente, Deus do céu. Aqui vem rejeição, vem um tanto de coisa. Por quê? Os nossos excessos, irmãos, é nos nossos direitos. Entendeu? A nossa alma, ela transborda nos nossos direitos. E diante do erro, mais uma vez, é coerência ser humilde. É coerência. Errei, tal, me perdoa, errei mesmo, preciso aprender e tal. Agora a pessoa, quando a pessoa agora, uau, o excesso nunca é nas responsabilidades, sempre nos direitos. É isso aí. Na verdade, os nossos maiores excessos é no nosso lugar de direito e não de responsabilidade. O nosso ego transborda mais nos nossos direitos do que na nossa responsabilidade. Alguém pode mostrar orgulho naquilo que ele está fazendo, na responsabilidade. Pode ser muito orgulhoso. Quer ver tirar ele desse lugar. Tá vendo? Alguém pode ficar vaidoso pelo que está fazendo. Não, porque a pessoa domina, né? Porque eu sei, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu sou uau. Tá bom, é um excesso. Tá bom. Quer ver tirar ele desse lugar para ver uma coisa. Sai da igreja, ele sai da família, ele sai da empresa. Deus do céu. Remover. Falar. O grande desafio, não sei qual é o maior desafio, mas me parece que quando a gente não tem a virtude da identidade de quem nós somos, a gente se pega ao título e à posição do lugar que a gente está. Né? Aí quer ver alguém, muitas vezes, se excede naquilo que faz. Né? Quer ver você remover daquele lugar. Por quê? Porque é meu direito, o que eu fiz? Olha só, eu quero que aponte quais são os critérios para me remover e tal, não sei o que. Interessante, porque se é sendo estabelecido, é Deus, né? Mas sendo removido é o homem. Já falei aqui para vocês, né? De contexto de liderança. Né? Contexto de liderança mesmo. Né? Anos atrás, uma situação, alguém ocupava um lugar, em determinado momento saiu do lugar, ficou só a posição, e a pessoa não tinha mais responsabilidade nenhuma com aquilo. Mas estava na posição. E quando anunciamos para o irmão, faz sentido, né? Eu quero ver quem que me tira, porque foi Deus que me colocou aqui. Diz, interessante. Mas foi nós que te chamamos, né? Não foi um anjo batendo asa que começou a dizer, vem para cá agora, tu vai ficar responsável por isso aqui. Foi nós, né? Entendi. Então, para estabelecer, é Deus. E quem está te tirando somos nós, não é Deus mais. Entendi. Então, para remover, são os homens. E para estabelecer é Deus. Por que tu não diz quando a gente te chamou para esse lugar, nós em concordância, a gente em lugar de conselho, a gente percebeu que Deus estava te levantando para esse lugar, para essa responsabilidade. Por que tu não diz assim, não, isso aí é coisa de homem, são os homens percebendo isso. Quero ver que Deus me coloque. Não, isso aí são vocês que querem me colocar nesse troço aí. Eu quero só quando Deus falar comigo. Interessante, né? Então, assim, eu acho que a máxima que fica hoje aqui é que os nossos maiores excessos são os nossos direitos. Você vai ver, lembra pão com molho? Lembra? Jesus, quem é que trai? Quem é que abandona? Quem é que trai? Quem é que fica ressentido? É aquele que comer o pão que eu molhar no vinho.
um cálice. Hã? Aí Deus pega o pão e molha, e aí dá para Judas. Quem é que trai? É aquele que não come pão puro. Os nossos maiores excessos é só por causa de molho. A gente reclama da casa que a gente tem, não é porque não tem casa, é porque a gente queria uma diferente. A gente reclama do carro que a gente tem, não é porque não está andando, é só porque não é tão bonito quanto a gente gostaria que fosse. É só por molho. Por isso que a gente já falou tantas vezes aqui, né? Que talvez a nossa melhor versão seria cego, né? Se tá andando, estamos felizes. Se não tá chovendo dentro, a gente tá muito grato. Tá entendendo? Então o orgulho, ele é expresso nos excessos, dos nossos direitos. Né? E aqui vai ver se a gente é quebrantado ou não. É quando alguma coisa foi falar, a gente acertou, mas parece que foi a gente que errou e alguém entendeu que a gente errou. Tá bom, ok, é Deus. Não quer dizer que eu tenho que ser mais humilde mesmo. Vamos lá. Entendeu? E só que diante do erro de alguém, a gente vai lá e fala. Meu irmão, eu percebi isso aqui, tal. Ok. A gente vai lá e é pedagógico. Aí se o irmão se ressentir, pois é, esse é o medo, né? Aí a gente precisa sentar, olhar olho no olho e ter uma conversa. Acho que Jesus era perito nisso, né? Sentava, olhava, confrontava e continuemos, porque somos família. Então, Israel aqui, Ezequiel 21, 25. Ó príncipe Israel corrupto e perverso, o dia do acerto de contas chegou. Assim diz o Senhor soberano, tire sua coroa coberta de joias, pois o antigo sistema está para mudar, os humildes serão exaltados e os orgulhosos humilhados. Ok? Então que fique a máxima aqui. Não é os humilhados serão exaltados. É aqueles que a si mesmos se humilharem. Deus os exaltará. Então é você se humilhando. Sou eu me humilhando. Nós nos colocando nesse lugar. Tá? E não somente aquilo que fazem conosco. Eu estou passando muita humilhação. Se a gente está consciente disso, que a gente está sendo muito humilhado, é porque a gente está sendo envergonhado e não humilhado. Então não é o que estão fazendo comigo, é o que eu faço com isso. Estou dizendo, não, eu sei. Mas olha, não me trataram bem. Tá, mas eu mereço, no final das contas, eu mereço melhor que isso? Não, tá bom. Porque olha só, porque eu já sou um pastor, e eu já sou, nossa, tu não entendeu que tu então tu deve ser mais servo que todo mundo. Irmãos, a gente aprendeu uma estrutura hierárquica na nossa cabeça de poder. Isso aí é Babilônia, irmãos. Jesus ensina que é responsabilidade. Tudo é responsabilidade, portanto é para baixo. Entendeu? É quem serve. Então, um pastor, meu lugar não é de ter mais direitos, é de ter mais responsabilidades. É quem vai pensar, de pensar em todo mundo, cuidar de todo mundo, através dos outros líderes, dos irmãos que ajudam, dos outros irmãos responsáveis, precisa dar conta de todo mundo. Se preocupar, como é que tá falando, como é que tá circulando e tal, não sei o quê. Alguém precisa se preocupar com a sua própria casa. Os outros, daí vai preocupar com os outros irmãos, mais com os outros, e o pastor com os outros, o tempo inteiro. Então não é para cima, é para baixo. A escada do reino, não é para cima, é para baixo. É responsabilidade. Eu fico prestando atenção, às vezes já ouvi, né, lideranças falando assim, mas os irmãos não me reconhecem. Mas o cara não serviu os irmãos. Mas não me honra. Mas então lava os pés dele. Você está entendendo? Às vezes tem essa coisa de colocar numa posição, agora quem? Vamos lá, a gente é Deus? Nem Deus fez isso. E na verdade o que Deus fez, o Deus lavou os pés. Tá entendendo? Mas essa família que não me honra, você não serve eles. Meus filhos não me honram.
Sim, mas também não tem uma palavra de vida eterna. Mas meu irmão não me honra. Sim, você não tem uma virtude para entregar. Não tem algo para servir. O cara não acha que tu é por ele. Por que vão lá na empresa, são todos rebeldes, são tudo... pois é, você não serve. Jesus deu a máxima, ele não está falando só com crente. Está falando com... Aplica em qualquer lugar. Na empresa, meus empregados não me honram. Serve ele. E serve pedagogicamente. Não é só o fazer. É a instrução, a pedagogia. Né? Jesus era perito nisso. Né? Então, Jesus deu a vida por eles, depois eles deram a vida por Jesus. Simples quanto isso. Então, quer que alguém morra por você? Morra por ele. Simples quanto isso. E no final da vida, irmãos, precisamos prestar atenção nisso. Como é que vai ser? O tanto que nós entregamos pelas pessoas agora vai definir o tanto que elas vão se entregar por nós, por nos visitar quando a gente estiver num quarto, que não tiver conseguindo caminhar. Entendeu? Vamos lá, irmãos. A gente só precisa ser um pouquinho mais maduro aqui e vamos fazer uma conversa um pouquinho mais profunda. Como é que vai ser o final dos nossos dias? A gente vive solitário para nós mesmos? Vai ter 3, 4 pessoas brigando. O inimigo se levantando. Brincadeira, né? Final da nossa vida? 3, 4 pessoas brigando porque, não, vai tu. Não, eu não posso ir lá ficar com ele. Eu não posso ir lá, não sei o quê. E ninguém quer. A gente se torna insuportável. Porque nunca nos doamos a nossa vida por ninguém. Agora, quer ver? Gente honrada, quer ver como é que foi a vida de uma pessoa? Olha como é que é, não é no velório. No velório é só um vislumbre. Olha depois do velório. Como é que foi alguém? Olha como é que vão tratar a família dela depois. Que ela fez em vida, se doou. Quer saber como que alguém foi em vida? Olha também o final dos dias dela. Sempre tem gente, sempre tem alguém se preocupando, sempre tem alguém lá, porque é uma pessoa que entregou muito. Entendeu? E Jesus diz que maior é aquele que serve. Então, que isso seja aqui uma virtude, né? Toda essa falsa ideia, a gente vive com uma falsa ideia de honra, e de humildade também. Você viu que os conceitos, por conta do pecado, os nossos conceitos são todos deturpados. E o Evangelho está jogando luz. Amém? Eu tenho sido transformado pela palavra de Deus, que está confrontando e transformando a nossa mente. Amém? É isso que a palavra faz. Né? Transformar a mente. Você está sendo transformado na sua mente? Os conceitos, né? Transformado pela renovação da vossa mente. Nossa mente está sendo renovada para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, os humildes serão exaltados e os orgulhosos humilhados. Destruição. Capítulo 21, versículo 27. Certamente destruirei o reino, e não será restaurado até que venha aquele que tem o direito de julgá-lo. Então entregarei a ele. Agora, filho do homem, profetize acerca dos amonitas e sua zombaria. Transmita-lhes essa mensagem do Senhor soberano. Uma espada está pronta para a matança, e está polida para destruir, e faísca como relâmpago. Seus profetas lhe deram visões falsas, seus adivinhos lhe contaram mentiras. A espada cairá sobre o pescoço dos perversos, para quem chegou o dia do juízo. Agora ponham a espada de volta na bainha, pois em sua própria terra, no lugar onde nasceram, eu os julgarei. Derramarei minha fúria sobre vocês, e soprarei em vocês o fogo de minha ira. Eu os entregarei a homens cruéis, hábeis em destruir. Vocês serão combustível para o fogo, e seu sangue será derramado em sua própria terra. Não haverá mais lembrança de vocês na história, pois eu, o Senhor, falei. Então Deus estava aqui
levando um juízo sobre Israel, para que Israel fosse humilhado. Ok? Humilhado. Deus não tem problema com humilhação. Deus tem problema com quem se envergonha. Humilhado. Parece humilhação chegar para um cego e perguntar para ele: o que tu quer que eu te faça? Falamos aqui em outro momento que às vezes você chega diante de uma pessoa que tem algum comprometimento, seja intelectual, seja físico, e a gente se sente constrangido de falar sobre aquilo. Às vezes, quando é criança, com os pais, a gente nem olha direito, a gente fica constrangido, né? Para a pessoa não se sentir humilhada, né? Jesus não tinha problema com isso. Chegava: o que tu quer que eu te faça? Pô, Jesus, não constrange o cara, né? Por quê? Porque Jesus, a graça só vem para aquele que se humilha. Reconhece: eu sou assim mesmo, eu estou todo errado. Então nós, quando chegamos na vida da igreja, a gente precisa reconhecer, irmão, é obrigação, senão não tem o que fazer, Deus não pode fazer nada. Tem gente que chega para ensinar. Eles vão viver em família, nunca viveram em família, vão viver em família, se tem alguém que fala uma coisa para eles se ressentem. Não dá para entender. A pessoa viveu no Egito, quer ensinar como é que vive em Canaã? Deixa Deus ensinar. DNA tem sido ferramenta poderosa na minha vida. No entendimento, na transformação da alma, no caminho do quebrantamento e na busca de ajuda. Aleluia. A situação, o DNA vai expor, né? Vai trazer luz, vai jogar luz. E as situações do dia a dia aí vai provocar o quebrantamento. Né? Se aceitar, quebranta. Esse é o caminho, né? A pedagogia da cruz, né? Então, a palavra joga luz. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra é luz. Né? Mas as situações do dia a dia, Deus vai usar para nos quebrar. Então, a nossa resposta diante disso. Né? Então, assim, Deus sempre vai provocar. Deus não pode fazer nada com casca, com um vaso inteiro, com gente soberba, e a gente acha que a gente não é. Eu até hoje, ninguém veio aqui procurar pastor, estou me convertendo. Por quê, irmão? Qual é o teu problema? É soberba. Eu vim aqui, eu preciso correr para Deus, porque é muito soberba. Eu sou muito orgulhoso. E outra coisa, né? Tem até pessoas que dizem assim: eu sou muito orgulhoso, pastor. Tá, mas a pessoa falar que é orgulhoso também isso não quer dizer muita coisa, não. Porque parece humildade, né? Falar que é orgulhoso. Pois é, mas se a pessoa, eu sou orgulhoso, mas sou orgulhoso que não quero mudar. Tá? Não mudou nada. Você tá entendendo? Então, a palavra de Deus, ela vem para provocar, evocar, jogar luz. E diante disso, provocar humilhação. Porque nós precisamos disso. E que a gente seja humilhado para não ser envergonhado. Porque quem se envergonha, sabe o que é alguém envergonhado? Foge. Tem gente que não é humilhado. Por quê? Porque ele foge, ele não entra nem no lugar que tem muita gente. Ele nunca vai sofrer humilhação. Aí ele se envergonha. Ele foge da relação para não ser humilhado. Você está entendendo? Por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele fala toda a obra de Cristo em nós, né? E aí ele fala: humilhados, mas jamais envergonhados. Que eu e você sejamos encontrados nesse lugar. Humilhados, porque na humilhação evoca a humildade. Para não nos envergonharmos, não nos fugirmos de uma relação. Não fugimos da relação com família, com o corpo de Cristo. Amém? Não fugimos da responsabilidade de ser irmão. Sobretudo, nós somos chamados uma grande família, que nós temos um pai, nós temos um irmão mais velho, que é Cristo, e nós nos tornamos a comunidade dos irmãos. Amém? Agradeço aqui até quem se expõe, tá? Quem coloca aqui, isso enriquece, tá? Grato, Priscila, Fábio, outros irmãos, que você você já tem falado sobre isso, né? E nós percebemos também o perfil de mulher forte que a maioria, né? Vocês só são
E justamente isso. Somos nós, cada um de nós, é a nossa história, né? Mas se colocar já nesse lugar, já é importante, já é um sinal. Porque vocês estão se lançando, tá vendo? Ó, a si mesmo se humilhando, né? Mais uma vez, não é somente no falar, obviamente, né? É na prática, é no dia a dia, é nas situações. A gente vai ver essa humildade dentro de casa, no casamento. Daí a gente vê um pouquinho mais a fundo se a humildade está acontecendo mesmo, tá? Ou na nossa relação com os irmãos, enfim, né? É nesse dia a dia. Mas já é um lugar. Então, glória a Deus, grato por vocês compartilharem aqui, serem vulneráveis, né? Na comunhão, né, com os irmãos, no andar junto, né? Isso já é, não, obviamente também não, isso não é que quem não fala não seja humilde, nada disso, mas estou falando que se tratando de vocês, da história de vocês, isso já é um caminho, né, de quem se expõe, mas obviamente também fala no lugar certo, né, fala no lugar, se expõe, existe um lugar que a gente consegue, a gente se expõe porque a gente sabe que a gente é amado, né? A gente está sendo transformado, né? E ok, acho que o mais rico é isso. O pai disciplina o filho que ama, né? E assim como você não exorta os filhos do vizinho, porque não são seus, Deus não tem coisa que Deus não vai nem exortar o ímpio. Ele exorta os filhos. Amém. Humilhados, mas não envergonhados. E é isso que Deus estava falando para o povo de Israel. Que você se humilhar, eu vou exaltar você. Israel, se tu, diante dessa situação toda, ao invés de tu ficar blasfemando, murmurando contra Deus, por que tu deixou que isso acontecesse conosco? Olha que nós era o teu povo, nós tínhamos o templo, tu tinha coisa, e a aliança, não sei o quê. Tá murmurando? Humilhação. Até tu entender Deus, nós merecemos isso aqui. Por isso que os profetas, tá vendo Ezequiel? Israel, tu merece isso aqui. Ou seja, ele está reconhecendo, reconheça que tu merece. De tão orgulhoso que tu foi, de tão orgulhoso que tu foi, Israel. Eu reconheço. É verdade mesmo. Eu não me ressinto mais com isso. É Deus na minha vida. Aí te humilhou? Agora Deus vai te exaltar de novo, Israel. É isso que Deus fala para o povo de Israel. Amém. Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra mais uma vez. A palavra que joga luz em nós. Jesus, o Senhor vai nos moldando, nos mostrando como o oleiro dá forma para o vaso. Deus, abre os olhos do nosso entendimento. Leve-nos, ó Deus, para um lugar de que nós não nos escondamos atrás da nossa justiça. Livra-nos, ó Deus, de ser aqueles que se protegem o tempo inteiro de ir para um lugar em que somos afetados, mas também afetantes. Às vezes é tão difícil para a gente ir para um lugar que a gente é afetado, ensinado. Parece que esse é o nosso primeiro desafio. Nos permitir ser ensinados. Mas existe um desafio um pouco maior. Parece que a nossa justiça ela é revelada num nível quando nos permitirmos ser ensinados. Mas é outro nível quando somos colocados no lugar de ensinar. De ser responsável. Queremos ser ótimos filhos. Mas o Senhor nos chama para sermos excelentes pais também. O Senhor aqui na Terra, há 2000 anos, já viu isso. Os campos estão brancos, o que falta é quem ceife. Os ceifeiros. Está faltando gente responsável. Ó Deus, nos leva, Deus, para um lugar de responsabilidade. Em que possamos dizer e não confiar em nós mesmos. Não é a força do nosso braço, não é a nossa sabedoria, não é o nosso conhecimento. É o teu poder, é a tua palavra em nós. Nesse lugar de exposição, caminhando como uma família, somos transformados. A gente fala, a gente ouve, a gente ensina, é ensinado. E nesse lugar a gente é amado, uma família. Livra-nos, ó Deus, de ficarmos no limite do aprendizado. Nos leva, Deus, ao lugar de responsabilidade de sermos aqueles que geram pessoas. Primeiro,
aprendem. Não chega ensinando. A gente chega é bebê. Bebê não ensina. Bebê tem que aprender. Criança. Mas leva no lugar da maturidade. Que aprendemos. E aí não é porque a gente sabe. É porque a gente é responsável. Não é o quanto se sabe. É o quanto se é responsável. O Senhor tem prazer nos filhos. Somos gratos pela tua palavra. Que tem renovado a nossa mente. E pelos confrontos que tem nos transformado. Não queremos, livra-nos, ó Deus, de sermos como Israel. Sim, ó Deus, está aqui a tua palavra, para nós vermos o dia inteiro, dia e noite. A gente vê que um povo obstinado, que não ouve, que não reconhece e que não se humilha, sofre muito. Mas aquele que é rápido em se humilhar, em reconhecer, o Senhor exalta de forma mais rápida ainda. E nós cremos, ó Deus, que durante muito tempo na nossa vida, nós somos uma terra rebelde. Nós reconhecemos aqui. Fomos uma terra orgulhosa, rebelde, ressentida, que não permitiu humilhação e nem ia para um lugar de responsabilidade. Assim como o povo de Israel, que deixava os órfãos, as viúvas, os pobres. Havia muita injustiça social. Eles abandonaram a responsabilidade e buscaram somente para si, os ídolos para si, a riqueza para si. Pegaram o ouro que era do Senhor e fizeram ídolos para si. A gente pega a bênção de Deus e vive a nossa vida só para nós. Mesma coisa. Jesus, mas a tua palavra é luz. Está saindo a luz sobre a nossa vida. Senhor, somos gratos aqui. Esses últimos anos o Senhor tem sido muito bom para nós. Tanta palavra, tanta vida, tanta inspiração. Não somos mais os mesmos. E queremos reconhecer isso, Jesus. Nos transforma. Mais responsáveis. Que não vive por seus próprios benefícios, nos seus privilégios. Mas assume um lugar de responsabilidade. E tem muito contentamento. Se a gente é que a gente acha, Deus. A gente é tão caído. Ó Deus. A nossa mente ainda, nossa casca, alma é tão caída que a gente acha que a melhor vida é de solteiro. Por isso que a gente foge de casamento, a gente foge de ter filhos, que é muito caído, que a gente acha que ventre é para comer. Oh Deus. Mas o sabor é na responsabilidade. A gente acha que na vida solteiras, quanto menos responsabilidade tiver, melhor. A gente não discerniu aquilo que está no teu coração, que é a alegria da vida. É gerar, cuidar, apacentar. E aí a gente é transformado, tem vida envolvida nisso aqui. Nesse lugar de doação é o nosso melhor contentamento. Interessante, Deus. Porque muitos casais separam quando os filhos saem de casa, não quando eles estão em casa. A síndrome do ninho vazio. Na meia-vida de muitos casais. Interessante. Só que o peso da responsabilidade está quando os filhos estão em casa. Pois é, porque a gente acha que na vida, sem responsabilidade, está o maior contentamento. Isso não é a verdade. A verdade é que quando assumimos responsabilidade de gerar, sendo transformados nesse lugar, há prazer, contentamento, graça e virtude do céu. Leva-nos para esse lugar, Deus. Transborda a alegria no nosso coração. Transborda o contentamento e satisfação no nosso coração. E renova a nossa mente para que a gente fuja desse lugar de isolamento e de vida para nós mesmos. Nós declaramos que teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. E livra-nos do mal, de achar que o poder é para nós o benefício, que o reino é para os nossos interesses e que a glória é para nossa satisfação. Teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória para todos sempre. Amém e amém. Amém, querido irmão. Grato a você
por acompanhar aqui nessa leitura da palavra de Deus. Amém? Estamos sendo renovados e transformados. Amém? Renovados no nosso entendimento, luz, está enxergando, vendo, né? Aquilo que a gente apenas antes enxergava. A gente está vendo com os olhos espirituais. Amém? Uma boa tarde para você, bom trabalho. Hoje à noite, DNA. Amanhã, culto. Semana que vem, especial, Dia das Mães, ok? E dia 31, então, dia 31 aí, chegando a nossa imersão. Amém? Graças e paz, queridos. Tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau. Boa tarde, Maria. Tchau.